Vamos à análise com o historiador Adelino Cunha. Adelino, boa noite e bem-vindo. Começamos por falar da retirada de Kherson, que levou também ao reforço da ofensiva no Donbass. O que é que podemos esperar nos próximos meses? Boa noite. Foi uma semana que deu aqui alguns sinais que alguma coisa poderia vir a mudar. Eu não digo que fosse uma dinâmica para entrarmos num processo de paz, mas pelo menos em termos de um cessar-fogo. O míssil que na Polónia, eu acho que teve dois efeitos. Por um lado, gelou a out, a percepção de que este tipo de incidentes pode de facto se repetir com o país da NATO deixou, parece-me, bastante preocupados os líderes da aliança, e por outro também uma certa ansiedade que se vê da parte da Ucrânia em pedir logo que a NATO interviesse quando esse míssil caiu, não sabendo na altura bem o que é que ele significava. E já agora, não é a primeira vez que isto acontece. Eu lembro-me que no início da guerra houve um drone que sobreviveu também a Ucrânia, a Hungria, e acabou por cair na Croácia. Não provocou nenhum dano, mas já houve um incidente deste género. Ou seja, esta semana o sangue gelado poderia ter levado para alguma coisa. Por outro lado, a retirada de Kherson, tal como a Lusa disse, tem um significado político importante para os russos, porque é um território que estava já integrado na dinâmica já da ocupação dos russos, e, por outro lado, do ponto de vista político, corresponde àquilo que Putin chama a Nova Rússia. Ou seja, esta parte do território da Ucrânia, o chamado sudoeste da Ucrânia, corresponde a uma província do tempo dos czares que agora o Putin está a reivindicar para si, dizendo, no fundo, que a Ucrânia nunca teve direito a estes territórios, foram os bolcheviques que os ofereceram, tal como a Crimeia. Houve aqui esta janela que me pareceu que tivesse alguma relevância, mas está-se a perder, parece-me, rapidamente esta oportunidade que se gerou, enfim, por estes anos. E vamos falar sobre essa questão das negociações para a paz, ou pelo menos para um cessar-fogo, ainda sobre o míssil que atingiu a Polónia. A NATO veio confirmar que está empenhada em apoiar a Ucrânia, mas quer contenção em rigor para evitar uma terceira guerra. Muito se vai falando de escalada de violência, falou aqui da ansiedade da Ucrânia. Esta reação da NATO pode deixar o mundo mais descansado? Enquanto houver conflito, parece-me que não. Ou seja, este tipo de riscos de um míssil cair num país aliado, num país da NATO, pode gerar um estado de nervosismo que justifique eventualmente algum tipo de resposta. Eu acho que a NATO percebeu isso muito bem. Vou reformular, os americanos perceberam isso muitíssimo bem e tentaram logo pôr um pouco de água na fervura junto dos ucranianos, dizendo até que a culpa da Rússia seria sempre a culpa da Rússia, independentemente do local de onde o míssil tivesse sido disparado. Mas, de facto, é a primeira vez que me parece a mim, desde fevereiro, que o sangue ficou gelado, que se percebeu que um incidente destes, e basta que seja um incidente, pode de facto provocar uma reação em cadeia. E não será a primeira vez que conflitos, enfim, bastante graves, que tivessem começado por este tipo de incidentes, porque há muito nervosismo. E quando há muito nervosismo, basta que uma coisa pequena que desencadeie o caos no evento. Em relação à paz, as posições estão muito antagónicas, ou seja, a Ucrânia parte de um princípio que é exige que as tropas russas saiam de todos os seus territórios e também exige que a negociação parta sempre daquilo que é a sua integridade territorial, ou seja, precisa de recuperar os seus territórios. Os russos dizem que não, dizem que no fundo que tem que se negociar em cima daquilo que são os despojos de guerra, ou seja, em cima que são os territórios que já estão conquistados. E isso também parece deixar as partes muito longe uma da outra. E o próprio plano dos russos, se nós estamos a uma janela para negociar a paz, parece-me que está muito longe ainda daquilo que os russos pretendem. Porque se isto que eu vou dizer é verdade, ou seja, se eles de facto querem integrar parte do sudoeste da Ucrânia, chamado Donbass, com uma nova Rússia, estão muito longe ainda de conseguir fazer. E se tudo isto foi feito para que a Rússia tivesse criado uma nova ordem mundial, para criar uma fronteira externa entre a Rússia e o Ocidente, desmembrando a própria Ucrânia, mudando o Estado ucraniano, nesta fase os ganhos dos russos ficam muito aquém daquilo que eles pretendem. Portanto, estamos muito longe, parece-me, de uma solução que permita, eu diria apenas isso, iniciar o processo de paz. Porque Zelensky negou também a pressão dos Estados Unidos. Há aqui vários jogadores, não é? E queria ouvi-lo rapidamente sobre a Turquia, que tem estado envolvida em todas as conversações, não só nas de paz, mas também, por exemplo, em questões mais práticas, como a questão dos cereais. Erdogan também quer esta paz, este também é o momento, ou o Presidente da Turquia também pode estar a capitalizar com este momento do conflito? Eu creio que sim, ou seja, todas as partes querem a paz, mas enquanto a paz não vai chegando, todas elas vão tentando capitalizar, de certa forma, alguns ganhos. Os americanos deram sinais que eu parece-me que foram tão claros nesse sentido. De certa forma, incentivar a Ucrânia a entrar num processo de paz. Aliás, a reação da Ucrânia foi até muito emocional, dizendo que não estava disposta para negociar. Haverá aqui um momento, parece-me, que haverá uma fadiga
dos aliados em relação a esta circunstância. E que Zelensky, mais e menos, terá que ser forçado, parece-me, a negociar. Não me parece que esteja em causa o apoio militar tanto da Grã-Bretanha como dos Estados Unidos. Aliás, é interesse dos Estados Unidos precisamente manter esta guerra no sentido de que ela vai prolongar o desgaste da própria Rússia e a Rússia irá demorar muito tempo para depois recuperar, mas haverá uma fadiga, parece-me, das opiniões públicas. Mas os riscos de uma cedência da Ucrânia, já falámos muito sobre Exato. esses riscos no início da guerra, é a altura de haver um foco também nesses riscos, porque em 2014, no fundo, houve uma cedência e isto acabou por se repetir este ano. Sim, eu entendo a questão. Aliás, em 2014 a Crimeia foi anexada, 2 anos depois houve um mundial na Rússia, portanto as pessoas rapidamente esqueceram a anexação. E aliás, depois António Guterres foi até à Rússia depois disso acontecer. Eu vou dizer isto e queria que isto fosse percebido, não é de todo a desvalorizar, pelo contrário, aquilo que é a dor e o sofrimento das pessoas, dos homens e das mulheres comuns que estão a sofrer com a guerra. Em algum momento a Ucrânia vai ter que assumir que parte do seu território vai desaparecer. Porque se a contrapartida for que uma potência nuclear, como a Rússia, que está a agir por humilhação e quer resgatar o seu passado histórico, um país que foi sempre um país imperial, aliás, a experiência pós-91 demonstrou isso, que a Rússia não sabe lidar com o mundo que não seja uma forma um pouco até imperialista. Parece-me que é um bocadinho utópico achar que isso não vai acontecer, que a Rússia vai deixar que a Ucrânia recupere todos os seus territórios. Aliás, o plano dos russos inicial, ou pelo menos parte das elites que trabalham com o Putin, era desagregar o Estado ucraniano em 3 partes. Portanto, o Donbass naturalmente regressaria, como está a regressar agora à Rússia. Depois a parte do oeste seria um Estado tampão entre a Rússia e a Europa. A Ucrânia Central, um Estado multiétnico, mas dependente também da Rússia. E depois aquilo, no fundo, que é o berço do nacionalismo da Ucrânia, ficaria então, que é a Galícia, ficaria então de sobredependência ou do espaço vital dos alemães. Este é o plano, no limite, que os russos quereriam. Os ganhos que eles tiveram até agora são muito reduzidos em relação ao plano inicial. E não me parece que o Putin queira ser, ou queira entrar para a história como o último dos traidores. Se ele falhar este objetivo de recuperar o prestígio da Rússia, será apenas mais uma pessoa que fracassou. Então, parece-me que a Ucrânia terá que, em algum momento, lidar com esta circunstância e que parte do seu território vai ser perdido. Certo. Olhamos ainda para a Polónia, que considerou Lavrov persona non grata e impediu de entrar no país para uma reunião da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, criada em plena Guerra Fria. Como é que vê isto? E criada precisamente para haver diálogo entre o leste e o oeste. É curioso. Significa que, de facto, há uma grande animosidade entre todos os países que estão próximos do conflito e a Rússia. Seria desejável que estes fóruns permitissem que todas as pessoas pudessem fazer parte, tal como o G7. Parece-me que é melhor que o diálogo seja feito nestes fóruns do que seja feito apenas pela via das armas. É bom ter canais abertos, mas também se percebe um pouco o ressentimento dos polacos. Não tem a ver com este míssil, tem a ver com o conflito histórico que existe entre os polacos e os russos, que, aliás, vem precisamente da própria formação da Ucrânia. Parte dela já foi dependente, aliás, dos próprios polacos, que depois foram invadidos pela União Soviética. Mas estas posições de força podem ajudar a marcar uma posição numa altura em que, como dizia há pouco, parece-lhe óbvio que a Ucrânia terá, por exemplo, de ceder territórios. Sim, eu concordo com essa perspectiva e também neste sentido é que não se vê de facto ninguém a dar um passo concreto. O último plano que eu me lembro que foi apresentado e tinha, do ponto de vista até racional, alguma razoabilidade, foram os italianos. E já foi há muito tempo. Eles propunham coisas muito simples, como negociar um cessar-fogo imediato, por um período de tempo que depois haveria de ser negociado, troca de prisioneiros e a partir de começar o diálogo. E nem isso está a ser possível. Que é abrir um cessar-fogo, negociar trocas de prisioneiros, não se consegue fazer isso. E no ano que vem vão iniciar-se circunstâncias muito delicadas. Eleições na Ucrânia, eleições na Rússia e nos Estados Unidos, em 2024. Portanto, 2023, se não for o ano de construção de alguma coisa diferente, 24 será um ano bastante mais complicado. Mas eu devo sublinhar, Zelensky na reunião do G20 apresentou 10 soluções para um acordo de paz. Devíamos ouvir o que é do lado da Rússia. Não interessa de todo à Rússia responder. A Rússia respondeu, aliás, o Zelensky diz 2 coisas que me parecem óbvias, no sentido em que são razoáveis e que não vão ser atendidas ao mesmo tempo. Ele quer a restauração da integridade territorial da Ucrânia, presumo que o Donbass e também a Crimeia, e defender a retirada imediata das tropas russas. Isto para começar o diálogo. Depois fala sobre a segurança energética, a segurança nuclear, etc. E aquilo que Lavrov tem dito desde sempre é que as negociações devem ter em conta aquilo que é a situação no terreno. Aliás, uma coisa que nós também Mas aquelas 4 reivindicações da Rússia que tinham a ver com a proteção do próprio russo,
a dada altura, mesmo com a intervenção da Turquia, esses eram pontos em que a Ucrânia estava disposta a ceder e perdeu-se ali aquela janela de oportunidade. Não vamos vê-la, não vamos mais ouvir falar sobre estas 4 reivindicações da Rússia. Depende. Eu acho que os russos vão se adaptando às circunstâncias. Aliás, a Rússia, quando inicia a invasão, o objetivo principal era tomar Kiev e derrubar o governo ucraniano. Nós esquecemos disso, eles depois tiveram que reajustar os seus objetivos. Mas a ideia de desmembrar o Estado ucraniano, de o paralisar, eu parece-me que está bastante patente. Estes ataques sucessivos às redes elétricas dos ucranianos, enfim, penalizam, são as pessoas comuns, sou eu e a Luísa que vivemos, não é? Não penaliza tanto os militares, embora as guerras continuem. Este objetivo de desagregar o Estado ucraniano está muito patente. Eu parece-me que há aqui uma raiva permanente em relação à Ucrânia que não há forma de se conseguir desanuviar sem que entre um parceiro que faça esse diálogo, seja os turcos ou os Unidas. Adelino Cunha, obrigada pela sua ajuda neste Jornal da Meia-Noite. Boa noite.